Pronto, então até o momento a gente aprendeu que a gente conseguiu fazer o cadastro, a validação, a gente conseguiu conservar os dados do usuário, mesmo quando ele vem aqui e erra o seu login, tá? Isso tudo por meio do Edge e do Adobe, tá bom? E aí finalizamos totalmente, amém, essa parte de cadastro de usuário. Então a gente vai vir aqui para a parte de login. E aí na parte do login é bem interessante, com certeza é bem mais simples, tem bem menos campos, mas a gente vai ver como é que é feito o login aqui dentro do Adonis, tá bom? Aí para começar, a gente, assim, aqui no nosso controller, a gente precisa criar um método que seja responsável por gerenciar essa regra de negócio que é autenticação ou não, certo? Que nem eu tenho aqui na criação dos meus usuários, tá bom? No entanto, não é interessante criar um método aqui no nossos controllers de usuários, porque a sessão, eu costumo dizer que ela é outra entidade, tá? Ela não está ela tá diretamente relacionada ao usuário, no entanto, ela tem outras prioridades. Enquanto aqui o meu controller ele é responsável por criar, por deletar, por, enfim, fazer outros recursos ali com o banco de dados, a Acesso ela é a entidade que somente é responsável por fazer o cara logar e fazer o cara deslogar, tá bom? Então por isso que eu vou criar outro controller chamado Session justamente para a gente organizar um pouco mais o nosso código, tá bom? Eu vou só dar uma parada aqui no servidor para a gente conseguir fazer esse controller, tá? Aí eu vou criar aqui Adonis, que nem a gente já fez. Eu sugiro muito que você descreva esses códigos aqui de criação de arquivo do Adonis em outro local, tá? Então, a Adonis Make Controller, tá? E aí que eu vou chamar ele de Session, tá? E aí eu não vou passar a flag resource porque eu não quero que ele tenha todos esses métodos do GNUD, tá? E aí eu vou criar o meu próprio método. E aí eu vou dar um OK, daqui um Enter, tá? E aí ele vai criar aqui para mim o controller de Session. Aí o controller de Session, tá. A gente tem que escolher que tipo de requisição a gente vai querer. No Git Bash ele não move essas setinhas, tá? Então você vai na fé aí que você aperta só uma seta para baixo e Enter e ele vai criar o controller com o HTTP request, tá bom? Então com o controller criado, eu vou voltar aqui a rodar o nosso servidor, tá? E aí eu vou aqui em Session. Aí quando a gente cria sem resource, ó, ele só cria a classe aqui pra gente e exporta ela, tá bom? E aí aqui dentro a gente faz os nossos métodos, tá? E aí eu vou criar um método, o primeiro método desse controller, que vai ser o método, eu posso chamar de authenticate, login, enfim. Eu vou chamar ele de login mesmo, tá? Aí ele vai ser do tipo assim, que obviamente que a gente vai precisar consultar o banco de dados para saber se o usuário existe, né? E conseguir logar ele, tá? E aí eu vou usar desestruturação, que nem tem lá no nosso controller de usuários. Aí eu vou usar a desestruturação para tirar daqui o request e tirar daqui também o response, tá? Pronto. E aí eu tenho ele. E aí eu abro aqui, fecho chaves e está criado o nosso método dentro do controle session, tá? Aí, lá nas minhas rotas, como esse carinha já está criado, vou dar até um save aqui nele. Lá nas minhas rotas, eu vou criar uma rota de autenticação, tá bom? Aí aqui no login eu vou criar uma rota aqui, ó, route. Aí eu vou receber um post, tá? Que vem desse formulário aqui, login. E aí, com a rota, eu posso chamar aqui de session mesmo, tá? Então eu vou dar um barra session, pronto. E aqui o controller eu vou linkar lá com o controller session, tá? Então session controller, pronto. E aí o método vai ser o login, pronto. Na verdade eu vou chamar ele de, não, deixa login mesmo, pode ser. Pronto, então a gente já tem uma rota que quando recebe um push nesse barra aqui, ele direciona todo o fluxo aqui para o controller para o método login. Pronto, no dentro do controller eu vou fechar aqui esse método, vou fechar esse, para não ficar tão poluído. Aí aqui dentro do método a gente vai dar só vai pegar aqui só o e-mail e o password, tá bom? Para eu pegar eu vou usar aqui desestruturação. Se você fez o curso do AS6, você sabe que o que eu tô fazendo, né? Então eu estou basicamente desestruturando. Na verdade eu vou fazer assim, ó. Eu vou
ficar com os meus colchetes aqui, e aí eu vou tirar daqui, ó, request.all, eu vou tirar, certo, daqui o nosso e-mail, a nossa senha. Então, e-mail e password, tá? Eu podia fazer também usar o only, mas o only ele retorna um objeto, e aí eu não quero não. Eu quero tirar realmente o e-mail e password separado. Pronto, aí aqui no meu console.log, daqui um console.log, e-mail, password, pronto. Eu vou imprimir aqui na tela esse carinha, tá? Aí aqui no meu login, pronto. Lembra lá que aqui ó, no meu form, eu preciso ter um método e preciso dizer a action, ou seja, o que, é que o formulário vai fazer quando o cara submeter. Então primeiro eu vou dizer que o método vai ser do tipo post, tá? Que é justamente para ele alcançar aqui essa rota. Pronto. E aqui eu vou dizer também que a action dele vai direto para barra section. E aí agora eu linkei o meu formulário, a rota que linkou ao controller que está linkado ao método login, que aí eu consigo pegar ele aqui, os dados aqui no meu login através do request. Pronto, vou salvar aqui agora e aí vou atualizar a página e vou fazer um teste aqui, tá? Lembrando que o meu usuário aqui que tem é o luiz.luiz.com e o password é 123456. Então, pronto, quando eu der um login aqui, aqui no meu console, ele deu aqui esse erro. Lembra lá que todo formulário que a gente for mandar, a gente precisa colocar sem falta nenhuma o CSF field, tá? Então, ó, aqui no login, basta só CSR field, tá? E aí ela fecha que é justamente o token, para ele saber que a requisição está indo exatamente para essa rota, tá bom? Vou atualizar aqui e eu sempre tem um F, tá? É SCSRF field. Eu sempre esqueço disso. Vou atualizar aqui novamente. Perfeito, pronto. Então vou dar um login e aí password. Aí quando eu atualizar aqui, ele deu undefined. Por quê? Porque provavelmente o meu tá sem nome. Ó, eu coloquei só o ID e só o ID, tá vendo? Então tem que colocar o name, que é o name que o Adonis consegue pegar, que vai na requisição, entendeu? Então aqui ó, password. Agora sim, vou atualizar aqui a minha página. Então espera um pouquinho. É porque é muito detalhe, né? Então agora vai. Agora eu tô sentindo que realmente vai dar bom. Então luiz.com. Pronto, quando eu clicar aqui na requisição, aí ele vai vir aqui, ó, direitinho para mim, certo? Então eu peguei os meus dados daqui, e aí eu já estou com eles na mão. Pronto. Agora a gente vai conhecer aqui um método, mais uma variável, na verdade, dessa requisição que o Adonis dá para a gente de mão beijada, e eu costumo dizer que é mão beijada mesmo porque é muito simples. É mais uma variável aqui da requisição que ela é chamada de auth. Esse auth ele é responsável por dizer quem está logado, certo? Então, toda e qualquer rota, você vai saber se a pessoa está logada ou não através dessa variável. Então, você pode criar qualquer método e chamar ele aqui nos parâmetros da sua requisição. Esse auth aí que a gente vai saber se o cara está logado ou não, tá bom? E aí, esse auth aí, ele tem um método interessante, que é o attempt. E aí é através desse attempt que ele vai dizer pra gente se o cara vai ficar logado ou não, tá? Então vamos lá. Antes de a gente continuar aqui, eu vou mostrar para vocês um carinha chamado try, certo? E outro carinha chamado catch, tá? Catch error. Pronto. O que esse cara é responsável aqui? Todo esse try catch aqui, ele é um código no qual tudo que tiver aqui dentro do try, ele vai tentar fazer, certo? No entanto, se ele receber um erro, ou seja, qualquer erro, se der um erro de conexão, um erro de banco, um erro de, enfim, no seu próprio código, ele para o que está sendo executado aqui dentro do try e joga aqui dentro do catch, tá? E aí no catch a gente consegue lidar com ele. E aí eu vou tentar fazer isso por quê? Porque a gente vai dar um await aqui
E aí a gente vai chamar a função que faz a autenticação, que ela é chamada de attempt. Attempt, pronto. Aí essa função ela é assíncrona, porque ela consulta lá o banco de dados, então ela retorna aqui uma promise, tá? Então por isso que a gente tem que usar o await. E aí a attempt ela tenta logar com os dados que você dá. E aí os dados, obviamente, que eu vou dar aqui é o password e a senha, tá? E aí depois, se caso ele consiga logar, pronto, ele continua o código e aí eu retorno ele para onde? Vou dar aqui um response, um redirect para a página de Manager Posts. Manager Posts, porque aí ele já vai direto para a página de Manager Post dele, tá? Caso ele não consiga executar essa função aqui, ou seja, se acontecer algum erro, é porque ele tentou ver esses dados aqui e não conseguiu achar, tá? Então a gente tem que retornar uma mensagem para dizendo, olha, a gente tentou fazer o seu login e não deu certo de jeito nenhum, tá bom? E aí para eu retornar uma mensagem para a página, o que eu tenho que fazer? Obviamente eu tenho que chamar aqui a minha sessão, que a gente viu lá anteriormente, sempre que eu quero retornar mensagens para a página, eu utilizo o meu session e o flash, tá? Que é ele que é responsável por jogar essas variáveis aí temporárias dentro da minha página. Então é o session flash. Aí aqui dentro do session flash eu coloco a mesma coisa lá. Message, aí eu digo, olha, a autenticação deu errado. Então eu digo, autenticação não pôde ser efetuada. Pronto, efetuada. Verifique seus dados. Pronto. E aqui, como deu errado, o type dela, eu vou passar type danger, certo? Que aí ele vai retornar uma mensagem vermelhinha. E aí o retorno dela vai ser o response.redirect. E aí esse redirect aqui, eu mando ele, eu deixo ele na própria página mesmo, que aí no login ele recebe. E aí você tem que lembrar que aqui na página de login, eu já tenho uma estrutura aqui para receber essa mensagem aqui, tá? Tanto ele no alert, ó, ele vai mudar a cor, quanto na mensagem. Então, na página de login eu não preciso nem mexer. Só preciso realmente dizer que eu quero jogar essa mensagem lá na tela dele, tá bom? Então, para a gente testar aqui, eu vou primeiro dar um login falso e aí vou tentar logar. Então vamos lá, eu vou atualizar aqui a página. O servidor ainda não restartou ele. Pronto, o servidor restartou. Ele vai dar um atualizar aí, tá bem? Pronto, deixei ele atualizar aqui. Eu não sei porque ele tá lento. Pronto, voltou aqui. E aí eu vou fazer esse teste agora, né? luiz.luiz.com.br. Vou deixar aqui e assim eu vou botar qualquer coisa. E aí olha o que ele vai fazer aqui pra gente, ó. Ele vai retornar para a página e vai dizer, ó, autenticação não pode ser efetuada, verifique seus dados. Que é justamente o que a gente pediu para ele fazer aqui, ó, flash message, tá? E aí redirecionou ele para a página de login. Então pronto, autenticação, o erro da autenticação está feito. Agora vamos ver quando a autenticação é efetuada com sucesso, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, is, e aqui a senha é de 1 a 6. Quando eu efetuar aqui login, ó, ele vai mandar aqui pra gente, e aí a gente já sente que ele está logado, tá? O que a gente precisa fazer primeiramente aqui, depois que o cara está logado, é dizer quais são os menus que vão ser exibidos e quais que não vão ser exibidos, tá? Então vamos logo fazer isso e depois a gente faz aqui, ó, porque aqui você consegue, mesmo estando logado, voltar para essa página. Eu não quero que isso aconteça. Eu quero que quando o usuário estiver logado, ele realmente consiga só ter acesso àquelas páginas. Então vamos lá. Para eu limitar aqui a exibição das páginas do usuário, eu preciso vir aqui na minha nave, tá? E vou fazer as seguintes modificações, ó. Aqui no meus LIs, eu vou separar ele em dois aqui, tá? Então, isso aqui vai ser quando o cara não estiver logado, vai ser exibido.
Isso aqui vai ser exibido quando o usuário estiver logado, tá bom? E é interessante é que na view a gente também consegue ter acesso àquela variável auth. E aí a auth, eu consigo saber que na minha view se o cara está logado ou não. Então eu simplesmente faço aqui um if, tá? Fecho aqui o if, end if, pronto. E aqui eu sei se ele está logado ou não. Aqui eu faço a verificação para saber se ele está logado ou não. E aí eu digito aqui, ó, auth.user. E aí eu vou usar uma expressão, ó, botar uma exclamação, que é para transformar essa variável é para dizer assim, se ele estiver logado, se ele não estiver logado, eu vou exibir essas páginas aqui, tá? Então essa exclamação é só para transformar ele, para inverter o valor dele. Se ele tiver com algum valor aqui, é porque ele vai retornar true. E aqui eu estou dizendo, olha, se ele retornar diferente de true, ou seja, se for false, ele vai me dar aqui essas páginas. E aí, ao invés do end if aqui, eu posso dar um else, tá? E aqui eu fecho o end, eu não lembro se é end if mesmo. End if mesmo, tá? Pronto. Então aqui eu verifico. Para você entender melhor, é só você fazer o seguinte, ó. Aqui é quando ele estiver logado e aqui é quando ele não estiver logado, tá? Então, e aí eu tiro isso aqui e aí fica exatamente a mesma coisa, tá? Então, se ele estiver logado, ele vai retornar true aqui e vai exibir essas páginas aqui. Se ele não estiver logado, ele vai retornar false e vai exibir isso aqui, entendeu? Só que eu quis colocar a exclamação porque continuo aqui com os meus menus na mesma linha. Tipo, na mesma organização que eu tinha antes. Então pronto, vamos atualizar aqui. Eu vou atualizar aqui essa página. E ó, como ele está logado, ó, ele só exibe esses menus aqui, tá? E por último eu vou clicar aqui em sair, que é para ele exibir os últimos menus aqui. Sair, vou colocar, pronto, eu já tenho essa barrinha aqui de logout. E aqui eu vou só adicionar na minha rota um método para eu conseguir deslogar, né? Então aqui na minha session eu vou criar outro método, certo? Então vou botar rsync, aí vou botar logout, aí aqui eu vou desestruturar, vou chamar request e vou chamar só o auth aqui, tá? Não vou precisar, e o response, né? Request, que eu preciso retornar ele e tirar ele dessa página. Então pronto. Aí aqui nas minhas rotas, certo? Aqui na minha nave eu já tenho a barra de sair. E aqui nas minhas rotas eu tenho só que associar esse cara. Então aqui, ó. Cadê? Pronto, já tenho o session aqui, né? Então vou digitar route. Ponto. Agora vai ser um get. Por quê? Porque toda página que a gente solicita, se a gente vem aqui no navegador e solicita essa página aqui, ele está dando um get na requisição, entendeu? Então vai ser mais ou menos isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer ele clicar e aí automaticamente o navegador já manda ele fazer um get ali, tá? Então vai ser logout. E aí eu quero que ele redirecione para section.controller.logout. E aí, pronto, já consegui associar aqui o logout com o método aqui, tá? E aí, para eu deslogar esse cara, bem tranquilo, tá? Já tem um método aqui no out que ele já desloga, tá? É só dar um await.out, tá? Ponto logout, pronto, isso. E aí dou um retorno, return response e redirect. E aí o redirect eu mando ele, sei lá, para a página de. Posso mandar ele para a página inicial ou página de login? Vou mandar ele para a página inicial. Então, só para testar aqui, vou esperar o servidor reiniciar aqui. Pronto, vou atualizar aqui minha página. Quando eu clicar em sair, é para ele me retornar para a página inicial e para mudar os menus aqui, tá? Então, eu vou clicar aqui em sair e pronto. Já tenho aqui, ele já mostra aqui para mim só essas luzes, tá bom? Então, hoje, nessa aula, a gente conseguiu fazer o login e o logout do nosso usuário.